Amados irmãos, nessa noite o Senhor já vem realizando uma obra tremenda na nossa vida de cura, de libertação no meio de nós. E o Senhor quer continuar essa obra de cura, de libertação, de transformação, essa obra de uma vida nova que o Senhor quer nos dar. E o Senhor vai dizer a palavra de São Paulo a Timóteo, que Deus deseja que todos os homens cheguem ao conhecimento da verdade. Homens, quando a palavra diz homens, vai dizer de mulheres também. O desejo de Deus é que todos nós cheguemos ao conhecimento da verdade. Porque não existe outra coisa a nos libertar se não for a verdade. A verdade ela dói, mas ela liberta. A verdade é difícil encará-la, mas é a verdade que vai libertando, que libertou durante 2000 anos, até os dias de hoje, e o que vai libertar o povo de Deus das mentiras desse mundo é a verdade. E a verdade está na palavra do Senhor. E uma das verdades na qual este mundo tenta ocultar de nós é que nós somos realmente amados por Deus. Uma das verdades que o mundo tenta esconder de nós, não quer que eu e você nós saibamos e experimentemos, é do infinito amor que Deus tem por nós. O mundo quer dizer que nós somos rejeitados. O mundo quer dizer que nós não somos amados, que nós somos amados somente pelas pessoas que nós amamos, mas não é. E uma das verdades que Satanás tenta tirar de mim e de você é que para mim e para você não tem mais salvação. É que nós chegamos a um grau tão perigoso da nossa vida, porque o pecado ele vai levando à morte, e isso é bíblico, a palavra vai dizendo que o pecado ele vai levando à morte. E Satanás ele quer colocar no meu e no seu coração de que para mim e para você não tem mais jeito. Que eu e você já fomos tão envolvidos, tão seduzidos pelo pecado, que já não tem mais o que fazer, nem por mim, nem por você. E é o que Deus hoje quer mostrar para nós nessa palavra, porque em João, no capítulo 3, versículo 16, o Senhor vai dizer: Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Diga assim comigo: Deus me amou tanto, que entregou o seu único Filho, para morrer no meu lugar, para me salvar. Por isso, não há nada neste mundo que possa impedir a salvação de Jesus na minha vida. Amém? Aplauda ao Filho de Deus então, Jesus Cristo. Aplauda ao Senhor. E nesse tempo na qual nós estamos vivendo, nesse tempo da quaresma, na qual a igreja vai, num tempo muito, nos dizer que é um tempo muito forte, um tempo de conversão, um tempo de mudança de vida, um tempo de transformação. Nós precisamos sair dessa quaresma cada vez mais fortes, para enfrentar, para lutar, não para entregar os pontos, não, mas para lutar contra as forças que querem nos tirar dos caminhos de Deus. Pega aí comigo, 1 Coríntios capítulo 8, versículo 3. 1 Coríntios 8, 3. Primeira Coríntios 8, 3. Uma das verdades de fé que sorrateiramente, sutilmente, o inimigo vai colocando nos nossos corações é de que não vale a pena andar com a palavra de Deus. Não vale a pena, não precisa. Ah não, hoje tem aplicativo, você pode usar no seu celular. E às vezes nós achamos que carregar a Bíblia é somente para evangélico. Carregar a Bíblia é para cristão.
Carregar a Bíblia é para um homem e uma mulher de Deus que quer seguir os caminhos do Senhor. O aplicativo do celular, ele nunca vai ser, nunca será como a Bíblia. Aqui eu estou proclamando a minha fé, quando eu estou abrindo a palavra de Deus. E isso, o próprio Jesus, o Filho de Deus, nos ensinou isso. Em Lucas capítulo 4 vai dizer que ele abriu a palavra em Isaías, no capítulo do profeta Isaías, e proclamou a palavra, mas ele abriu o pergaminho, como era chamado naquele tempo. Por isso, não deixa a sedução do mal querer tirar isso do meio de nós, querer tirar a palavra de Deus das nossas mãos. Mas tirando, André, não é só andar com ela na mão, eu sei disso, mas se eu já não estou com ela na mão, é porque muitas e muitas vezes ela já está longe do meu coração. Talvez eu também esteja com ela na mão, mas ela também não está no meu coração. Diga para quem está do teu lado, fala, não é só andar com a Bíblia na mão, mas deixar ela penetrar teu coração. Amém? Olha o que está dizendo, 1 Coríntios 8:3. Mas, se alguém ama a Deus, é conhecido por Deus. Por conseguinte, a respeito do consumo das carnes imoladas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo, e que não há outro Deus a não ser o Deus único. Se bem que existam aqueles que são chamados deuses, quer no céu, quer na terra. E há de fato muitos deuses e muitos senhores. Para nós, contudo, existe um só Deus, o Pai, de quem tudo procede e para o qual caminhamos. E um só Senhor, Jesus Cristo, por quem tudo existe e para quem caminhamos. Amém? Glória a Deus. Vamos aplaudir essa palavra então? São Paulo vai se dirigir aos coríntios, porque havia uma dúvida em meio àqueles que estavam sendo recém-convertidos, aqueles que ainda estavam vivendo no paganismo, e aqueles que também já tinham aceitado a palavra, já tinham aceitado Jesus no seu coração. Era de costume eles imolarem os animais aos ídolos, adorarem a ídolos, criarem falsos deuses. E por que eles criavam esses falsos deuses? Porque para não crer no verdadeiro e único Deus que nós temos. Tanto que São Paulo, ele vai dizer, olha, o ídolo para nós nada é no mundo. O ídolo deste mundo que as pessoas vão criando, quantas e quantas e quantas pessoas que ainda nos dias de hoje, ainda muitos de nós vamos criando ídolos. O ídolo nunca irá salvar ninguém. E aí, nós precisamos entender essa palavra, o que é a palavra ídolo. A palavra ídolo significa colocar uma pessoa, um ser, ou que seja um objeto, no lugar que é de Cristo. Idolatria é pecado, porque o culto de latria nós somente devemos prestar a Deus, que é um culto de adoração. Nós prestemos somente um culto de adoração somente a Deus, nem a Nossa Senhora, nem aos santos, nem aos anjos, mas somente a Deus. O culto de adoração é somente a Deus. Mas o que está dizendo essa palavra? Que eles também estavam cultuando outros deuses. E essas carnes aos ídolos que eram sacrificadas, parte dessas carnes eram queimadas. Eles queimavam essas carnes aos ídolos. Parte dessa carne era oferecida aos sacerdotes. E a outra parte dessa carne eram vendidas nas feiras e nos mercados para comprarem. E a carne naquela época era muito mais valiosa do que é hoje. Hoje já, não é barato, mas aquela época era muito mais caro.
Mas qual que era a finalidade que eles encareciam tanto a carne? É porque aqueles que não tinham dinheiro para comprar carne, eles participavam do culto de adoração aos deuses. Porque se eles participassem do culto de adoração aos deuses, eles podiam comer da carne sem pagar nada. E é por isso que muitos e muitos eram seduzidos, porque não tinha dinheiro para comprar. Se eu adorar os deuses deles, eu vou comer carne e não vou pagar nada. Porém, os cristãos, aqueles que tinham assumido Jesus Cristo como o verdadeiro Senhor da vida deles, eles não participavam desses cultos de idolatria, de adoração aos deuses. E eles tinham que, muitas e muitas vezes, ficar sem comer carne, mas não adorava aos deuses que eles foram criando. Meus irmãos e minhas irmãs, isso quer dizer para nós que Jesus nos pede que nem que for para que nós tenhamos que renunciar a algo, para não sermos contaminados, contagiados pelas coisas deste mundo, nós precisamos renunciar. Por quê? Porque vai dizer um pouquinho para baixo aqui, no mesmo capítulo 8, versículo 13. Eis porque, se um alimento é ocasião de queda para o meu irmão, para sempre deixarei de comer carne, a fim de não causar a queda do meu irmão. São Paulo está dizendo aqui para os primeiros cristãos da comunidade de Corinto: ei, estava usando aqui a carne sacrificada aos ídolos, para que os cristãos não entrassem daquela época, não entrassem no convite daquelas pessoas que queriam que eles também participassem desses cultos. São Paulo está dizendo aqui: olha, se vocês tiverem que ficar sem comer carne o resto da vida, que fique, mas não seja a causa de queda para o seu irmão. Porque aqueles que estavam ainda no paganismo, aqueles que não conheciam a Deus, quando via os cristãos, se visse os cristãos participando do culto de adoração aos deuses, o que eles iam dizer? Ah, se aquele lá está fazendo, eu também posso fazer. Existem muitas coisas que hoje eu e você precisamos deixar para trás, coisas que nós idolatramos, porque nós queremos que a nossa família se converta, sim ou não? E nós lutamos por isso, muitos de nós até choramos por isso. Mas o Senhor, Ele está dizendo para mim e para você, que se nós queremos ver um povo convertido, nós vamos precisar se converter também, e primeiro. Se nós queremos ver um povo, uma família convertida, nós vamos precisar se converter primeiro. Porque muitas e muitas vezes, muitos dos nossos não buscam o Senhor, sabe por quê? Porque não vê a mudança ainda que foi realizada em mim e você. Muitos dos nossos. E é essa a palavra que São Paulo está dirigindo a eles. E São Paulo ainda vai falar ainda mais. Vira a sua Bíblia, a sua página aí, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 14. Eis porque meus bem-amados, deveis fugir da idolatria. Agora São Paulo está dizendo: olha, fuja da idolatria. Agora pega versículo 19, nesse mesmo capítulo 10. Que quero dizer com isso? Que a carne sacrificada aos ídolos seja alguma coisa? Ou que os ídolos mesmos sejam alguma coisa? Não, mas aquilo que os gentios imolam, eles imolam aos demônios e não a Deus. Ora, o que quero que entreis, ora, não quero que entreis em comunhão com os demônios. O que ele está dizendo para mim e para você aqui? Não há meio termo.
nesse mundo em que vivemos, ou nós servimos a Deus, ou nós servimos ao demônio. Não há meio termo. Ou o que fazemos é para prestar culto a Deus, ou para prestar culto ao demônio. Tem coisas na minha e na sua vida que precisam ser transformadas e mudadas. Tem ou não tem? Sim ou não? Eu não quero que tenhais comunhão com os demônios. E olha o que vai dizer aqui a palavra: não podeis beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios, não podeis participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou queremos provocar o ciúme do Senhor, seríamos mais fortes do que Ele? Versículo 23, tudo é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Não quero que comeis da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Significa que nós precisamos assumir Jesus Cristo como o verdadeiro Senhor da minha vida. Quantas e quantas pessoas que vêm na igreja, dizem que crê no Senhor, mas durante a semana vão buscar cura espiritual, não sei na onde, por aí. E voltando a dizer também sobre quantas e quantas pessoas que diz que ter fé no Senhor, não, eu creio em Jesus, eu creio que Ele é o Filho de Deus, eu creio que só Ele pode salvar, que só Ele é a minha salvação, a minha segurança, mas é supersticioso, é uma pessoa supersticiosa. A mesma hora que confia em Jesus, também confia nas coisas deste mundo. E aí traz para dentro da sua casa coisas que são consagradas a demônios, porque uma superstição, por exemplo, tem pessoas que têm um elefante na estante de casa virada com o traseiro para o lado da porta, para espantar mal olhado, para trazer dinheiro. Tem gente que tem a nota de $1 dentro da carteira. Para quê? Para trazer dinheiro. Tem gente que diz assim: não, esse aqui eu não posso gastar de jeito nenhum. Não é nem dólar, é real, mas esse aqui é para chamar os outros. Eu tenho que ter essa nota aqui na minha carteira, porque eu preciso. Essa aqui vai chamar os outros. É pequenininha, mas é o pequenininho que vai chamar os grandes. É Jesus que é o Senhor da nossa vida. Às vezes está numa conversa, falando alguma coisa, e aí o que falou é algo que é ser algo mal, algo que não é bom. Aí a pessoa bate 3 vezes na madeirinha assim, ó, isola. Ainda diz assim, em nome de Jesus. Ao invés de fazer assim, ó, glória a Deus, está amarrado em nome do Senhor Jesus. A única madeira que nos salvou, o Senhor está falando aqui, mesmo na boca do Isa, a única madeira que nos salvou é aquela, ó, é a Santa Cruz de Cristo. É aquele madeiro que nos salvou. Pega aí comigo 1 Timóteo, um pouquinho para frente, para nós vermos quais são os ídolos que muitas vezes têm nos tirado da presença de Deus. No livro de sabedoria vai dizer que o homem foi criado para a incorruptibilidade, mas foi por inveja do demônio que a morte entrou no mundo. Por inveja. Olha só o que está dizendo essa palavra, primeira carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 7. Capítulo 6, versículo 7. Amém? Pois nós nada trouxemos para o mundo, nem coisa alguma dele podemos levar. Se pois temos alimento e vestuário, contentemo-nos com isso. Ora, os que querem se enriquecer caem na tentação e na cilada, e em muitos desejos insensatos e perniciosos, que mergulham os homens na ruína e na perdição.
porque a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Quantas e quantas vezes nós estamos idolatrando ao dinheiro? Quantas e quantas vezes nós estamos fazendo do dinheiro o nosso próprio Deus? E São Paulo está dizendo a Timóteo: olha, neste mundo nós não trouxemos nada, e deste mundo também nós não levaremos nada. Aquele que busca se enriquecer, muitos acabam caindo na ruína, muitos acabam se perdendo, e ele vai dizendo aqui para nós: se pois temos alimento e vestuário, contentemo-nos com isso. Ora, os que querem enriquecer caem na tentação e na cilada. Muitas e muitas vezes nós estamos fazendo da riqueza o nosso próprio Deus. Muitas e muitas vezes tem pessoas que vêm na missa rezar para que Deus abençoe, que ela acerte na Mega Sena. Tem. Mas por que isso está dessa maneira? Não é a pessoa em si também, mas é que ela não encontrou o verdadeiro Deus da vida dela. O que ela precisa é encontrar o verdadeiro Deus da vida dela. Porque eu, até encontrar o verdadeiro Deus da minha vida, eu também jogava. Eu tinha esse desejo. Quero ficar rico. Já pensou se eu ganhasse 50 milhões? A gente fica com essa mentalidade. O dia que eu encontrei o verdadeiro Deus da minha vida, eu falei: a partir de hoje, isso aqui não toma mais nem um centavo meu, porque eu não tenho mais desejo de ficar rico. Já encontrei a verdadeira riqueza. Tanto que Jesus, ele vai dizer: aonde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Se o meu tesouro, se o seu tesouro estiver neste mundo, nas riquezas deste mundo, o meu e o seu coração também estará nas riquezas deste mundo. Mas se a nossa riqueza for o céu, o nosso coração vai estar no céu. Mateus 6,19, pega ela aí comigo. Mateus 6,19. Mateus 6,19. Glória a Deus. Não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e o caruncho os corrói, e onde os ladrões arrombam e roubam, mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça, nem o caruncho corrói, e onde os ladrões não arrombam nem roubam, pois onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Amém. O que Deus está querendo dizer com tudo isso para mim e para você? É para nós abrirmos mão do nosso trabalho? É para nós abrirmos mão dos nossos sonhos? Não! Mas é para nós não colocarmos tudo isso em primeiro lugar. Olha o que está dizendo aqui no versículo 24: ninguém pode servir a dois senhores, com efeito, ou odiará um e amará o outro, ou se apegará ao primeiro e desprezará o segundo. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Deus não está mandando aqui todos nós dizermos assim: ó, a partir de amanhã ninguém trabalha mais, só vamos rezar a partir de amanhã. Todo mundo o dia inteiro na igreja, traz marmita, enquanto tiver comida lá. Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo para mim e para você o seguinte: não coloqueis o vosso dinheiro, o vosso trabalho em primeiro lugar. Não coloqueis. Por quê? Porque aqui neste mundo a traça corrói, os carunchos corroem, mas coloquei sim, ajuntai para vós tesouro no céu, onde nem a traça nem o caruncho corrói. E o que é ajuntar tesouro no céu para nós?
aceitar Jesus como o verdadeiro Senhor da nossa vida. Aceitar Jesus como o verdadeiro Deus da nossa vida. Padre Jorge Tadeu, que pregou para nós aqui muitos anos, ele é de Santa Catarina. Ele dizia que expulsar o demônio da nossa vida não é com gritos, não é com escândalos. Expulsar o demônio da nossa vida é ir deixando Deus e enchendo o nosso coração com a sua presença. É deixando Jesus ocupar o seu coração por inteiro. É deixando Jesus ocupar o meu coração por inteiro. Aí nós vamos sendo libertos das artimanhas de Satanás. Pega aí comigo João 8:32, para nós irmos para a oração. João 8:32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Versículo 35. Se, pois, o Filho vos libertar, sereis realmente livres. Diga assim comigo: o Filho já me libertou. Eu já sou livre. Mas sabe qual que é a imagem na qual eu não sei aonde nós estávamos esses dias pregando? E Deus trouxe isso no coração do Izzy. Ele perguntou, né, se era verdade. A gente mexe todo dia com isso. Ele dizia: tem animal, tem cavalo, que ele pode estar desamarrado do toco, do palanque. Mas se o cabresto do cavalo estiver no chão, ele fica ali dia, noite, não sai daquele lugar. Ele está solto, mas ele não sai. Ele perguntava: é verdade? Eu falei: é verdade. Tem alguns que são assim. Outros não, outros hora que vê que soltou já sai correndo. Mas tem uns que eles são tão bobinhos que solta eles, deixa o cabresto no chão e ele não sai do lugar. E o Senhor trazia a moção no nosso coração. Muitos de nós estamos assim, nós já fomos livres por Cristo, Ele já nos desamarrou, mas nós estamos ali achando que estamos amarrados ainda. Deixa o Senhor te libertar hoje. Deixa o Senhor libertar hoje a nossa vida de tudo aquilo que nos prende, de tudo aquilo que ainda nos segura este mundo. Meu irmão e minha irmã, o mundo quer que fiquemos mesmo criando ídolos. Sabe para quê? Para que o mundo vai criando ídolos? O mundo criou a bebida para muitos é um ídolo. Tem pessoas que não conseguem ficar um dia sem beber. Idolatria. Tem pessoas que não conseguem ficar sem fumar. É idolatria. Tem pessoas que não conseguem ficar sem ingerir drogas. Criou, o mal foi criando, ele foi criando, e foi criando para quê? Para que as pessoas fossem se aprofundando, e cada vez que fossem se aprofundando, iriam se afastando do verdadeiro Deus. Mas ele criou muitas coisas também para todos nós. Ele foi criando para quê? Para que nos tirar a nossa verdadeira essência, nos tirar da presença do nosso verdadeiro Deus, desse Deus que pode, que quer salvar a minha vida, desse Deus que quer e pode salvar a sua vida.